Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entrelinhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no segundo vídeo dessa série de 14 temas, onde estamos estudando o livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar como tema o grandioso plano divino centrado em Cristo. Toda a nossa vida, a Bíblia praticamente, ela é centrada em Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Espero que vocês estejam animados aí nessa jornada e já aprenderam bastante sobre Paulo e Efésios, que foi o primeiro vídeo. Senão você pode clicar no final do vídeo, já tem lá o link. E espero que vocês continuem firme conosco aqui todas as semanas estudando, cada semana um novo tema, beleza, pessoal? Hoje teremos a participação então do Alexandre, do Marcos André e a minha participação, eu sou o Lúcio, vou estar lá no fim do vídeo com as perguntas para discussão. E fica sempre aquele apelo, aquele convite, para que você deixe o seu like se você gostar do nosso conteúdo, se motivar você a estudar a Palavra de Deus, a lição. Também comente e compartilhe, E queria mais uma vez, nesse segundo vídeo, agradecer a vocês pelos 10 mil inscritos que o canal completou e com essa marca, graças a Deus, aí estamos aí colhendo alguns bons frutos dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e daqui a pouco, depois da vinheta, teremos os comentários, que é uma seção que eu gosto muito e espero que você também goste. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos aqui nos comentários das entrelinhas. Temos aqui as Olimpíadas dos comentários, onde nós tentamos ver os 3 primeiros a comentar. Nosso vídeo é lançado todos os sábados às 13 horas, quando não ocorre algum evento em particular que nos impede de assim realizarmos. Beleza, pessoal? Temos aqui os comentários. Lembrando que já há algum tempo o YouTube avisou você que ele iria trocar o seu nome do seu canal para o nome único, ok? Para um login único, para que todo mundo tivesse lá, tipo, @ alguma coisa, como é no Instagram e em outras redes sociais. Então ele já fez essa troca e para mim no comentário aqui por enquanto aparece então esse nome único. Eu já entrei lá no painel de configuração, já coloquei lá o nome que eu quero, tá? Para o meu painel, para o meu canal. E vocês precisam entrar então lá também se quiserem ter um nome amigável sem esses números aqui no final, beleza, pessoal? Fica a dica aí para cada um entrar aí no YouTube e alterar o seu nome único, seu identificador único, beleza? Fica lá, se eu não me engano, acho que é @Lúcio Valentim, é o meu identificador único no YouTube, beleza? E o @Entrelinhas da Bíblia, que é o do canal Entrelinhas, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal, aqui nas Olimpíadas, os 3 primeiros a comentarem aqui, que aparecem na minha listagem pelo menos, são a Saskia Câmara, Regiane Alves e Wagner Barros. Ô Wagner Barros, chegando já no pódio dos comentários. Que bom que o Wagner Barros estava conosco, desde lá, acho que dos 1.000 inscritos, menos de 1.000 inscritos. O Wagner sempre estava conosco e aqui está conosco comemorando os 10 mil. Mas vamos lá os comentários então. A Saskia diz assim: feliz sábado, pessoal. A Regiane Alves: boa tarde, irmãos. Muito feliz por iniciarmos mais um trimestre do estudo da lição. Muito feliz sábado. O Wagner Barros diz assim: que bênção, 10 mil inscritos para a honra e glória de Deus do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. É isso aí, Wagner? Está conosco aqui já há muito tempo. Isso aí, vamos comemorar muito esses 10 mil. Como foi comentado, eu esqueci o nome do irmão, mas 10 mil orgânico, crescimento orgânico. A gente não impulsionou, não gastou nenhum dinheiro, foi 1 a 1 lá clicando de forma muito natural. Que bom. Genésio Mioto, Genésio sempre conosco. Oi, Lúcio, estamos aí para mais um trimestre, mais uma lição muito importante. É a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos aprender muito com essa tradução, ou com essa tradição, mas que Deus abençoe muito esse estudo mesmo, Genésio, porque quanta lição nós aprendemos só no primeiro tema, sobre Paulo e os Efésios. E hoje vocês vão ter muito mais aprendizado quando a gente fala sobre esse plano divino centrado em Cristo. Nós vamos ver muitas coisas legais. Continuando aqui, Lígia Santos, feliz por estar de volta. Isso aí, Lígia, faz tempo que não comenta conosco, seja muito bem-vinda. Ziza Braef, PF, Então, essa Ziza, bom sábado, vídeo curtido, compartilhado, boa semana. Essa aqui acho que é a Ilza Nascimento, mas está com nome estranho aqui, Ziza Braef PF, mas parece que é a Ilza Nascimento.
pelo ícone. Gabriel Alves de Oliveira Neto, feliz sábado a todos os irmãos. Eu sou de Serra, Espírito Santo, e estou sempre ligado aqui no Entre Linhas. Que legal então, Gabriel Alves, sempre comentando conosco, lá de Serra, no Espírito Santo. Um abraço para os irmãos adventistas e todos, né, que nos acompanham, todos os curiosos da Palavra de Deus. Nilza Amaral, boa tarde meninos, que alegria, juntos mais uma vez para mais um trimestre, juntos para estudarmos o livro de Efésios. Eu estou muito animada, que legal, Nilza Amaral, eu também estou muito animado, né, por estar aí iniciando mais um trimestre, aprendendo, lendo muito, preparando as coisas e ouvindo, né, esses feras aí, o Alexandre e o Marcos André. Infelizmente, nosso amigo, hashtag, né, Volta Ricardo, tá de férias lá, vamos ver. Espero que ele volte o mais rápido possível, que ele se desvencilhe lá das atividades dele e volte a esse projeto que nasceu no coração dele, né? Então, volta aí, Ricardo. O Josefa Ascenso diz assim, bom e abençoado santo sábado para todo mundo. Isso aí, que o sábado seja um dia muito abençoado em nossas vidas. A Edila Mendes, parabéns, Deus no controle. E ela ela mandou R$10,90 para o canal. Olha, Edila, muito obrigado pelo recurso. A gente vai decidir, porque agora com o canal com mais de 10 mil inscritos, nós temos esse recurso de tornar membro, de fazer doação, de superchat e tudo mais. A gente agradece esse recurso e com certeza vai ser aplicado aí na pregação do Evangelho de uma forma ou de outra, tá? A gente não decidiu isso, precisamos reunir a equipe toda do Entre Linhas, mas ela mandou aqui R$10,90. Depois eu preciso ver até o quanto chega aqui para nós desse recurso. Mas louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a sua vida e vocês tenham sempre essa liberalidade, né, de não ser escravo do dinheiro, mas que ele seja uma ferramenta na sua mão. Isso aí. Lições fortes da Bíblia. Parabéns pela nova conquista. Glória a Deus pela missão evangelística. Deus abençoe nosso novo trimestre de estudo bíblico. O irmão Lições Fortes da Bíblia tem um canal dele também, ele está postando as coisinhas dele lá. Ele sabe como é difícil, né? Manter lá, ganhar os inscritozinhos semana por semana, né? Mas graças a vocês. Valdenice Mártir Cerqueira, de Presidente Prudente, lá de São Paulo. Aleluia, meus irmãos em Cristo Jesus. O canal atingiu os 10 mil inscritos, graças a Deus. Eu não poderia ficar tão fora disso que resolvi escrever, ainda que atrasada. Hashtag fui até o final, hashtag amém. E ela coloca aqui, hashtag volta Ricardo, é isso aí. O Ricardo, para quem não sabe, está no grupo do WhatsApp, lá ele é administrador do grupo lá. Manda uma mensagem para ele, pessoal. Tânia BR, mais um trimestre, que bênção. Show, meninos. Obrigado, Tânia, também, sempre partilhando, né, o seu comentário e participando aqui conosco. Joivaldo, feliz semana para todos vocês. E acho que fui o primeiro a dar parabéns pelos 10 mil inscritos. Curtir e compartilhar é só começar. Foi mesmo, Joivaldo, lá no vídeo passado. Aqui está Quitéria. Deixa eu ver aqui, acho que como tá tudo grudado, né? Quitéria Alifante Garcia, não sei se é assim, mas ela deixa aqui o CCC, curtido, comentado e compartilhado, com certeza já é alguém já amiga aqui do canal, porque deixa o CCC, conhece já o hashtag, que é Quitéria, coloque aqui o nome depois, Quitéria, ou mude lá no YouTube o seu nome que você quer que apareça aqui, porque o YouTube mudou de todo mundo agora, todo mundo tem um único identificador no mundo inteiro. Então corra lá e mude o seu, antes que o seu login, o seu identificador preferido seja ocupado por outra pessoa. A professora Patrícia Santos, a Paty Santos, viva 10 mil, parabéns meninos, isso é o resultado de muito trabalho e esforço, que seja mais um gás para vocês seguirem motivados em compartilhar a palavra de Deus. Paty, realmente é um gás, é uma alegria, né? A gente ficou aí, esse projeto é de 2016 para 2017 que a gente começou, então quase 7 anos, aí 6 anos na estrada aí com vocês, todas as semanas, nas férias, em todos os lugares que a gente vai, todas as semanas a gente tenta lançar. Eu não lembro, né, se a gente falhou alguma semana, mas assim, toda semana postando vídeo, estudando a palavra de Deus. O ministério tem sido uma bênção na vida dos apresentadores e, consequentemente, na vida de cada um que tem lá um canalzinho do coração. Vou ouvir lá sobre a palavra de Deus diante de tanta
porcaria que tem aí na internet, tanta coisa inútil. Nós estamos aqui, né, uma gotinha no oceano, tentando levar a vocês um pouco de reflexão, palavra de Deus, história, né, que o Alexandre, né, sempre traz a parte da história, que eu acho muito legal, o Marcos e o Ricardo também, que, né, tem uma inteligência assim imensa, que Deus continue usando. O Ricardo, volta aí. Então, realmente, Paty, estamos muito felizes e motivados. Agora tem um novo alvo, né? Vou fazer uma plaquinha aqui, 10 mil, o YouTube não dá plaquinha de 10 mil. Vou colocar um novo alvo agora, pessoal, rumo aos 100 mil inscritos. Vamos lá, né? Ai, meu pai, mas nós não estamos atrás disso, irmãos. A gente fica feliz porque quem planta, né, soja quer colher soja, né? Então quem planta assim a palavra de Deus quer que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Então a gente fica feliz porque sabemos que um canal com 10 mil inscritos, ele ganha outra configuração dentro da plataforma do YouTube, ele começa a ser entregue melhor, ele tem outros recursos, ou seja, não a nossa mensagem, porque a gente não vem pregar a nossa mensagem, mas a mensagem de Deus, a mensagem de Efésios nesse trimestre, tende a alcançar, né, muito mais pessoas aí nesse mundo imenso. Então, nós precisamos estar presentes no YouTube, nas redes sociais, inundando essas redes sociais com a palavra de Deus. Vilma Chico Mendes, a Vilma, obrigado meninos abençoados pela dedicação de nos ajudar com a lição. Que o Senhor continue capacitando vocês com a luz do Espírito Santo e cuidando da família de cada um. Muito obrigada, Senhor. Que bom, Vilma, né, um carinho nosso aqui, receber o seu comentário e que Deus realmente continue cuidando das nossas famílias, né? Que muitas vezes a gente está aqui, a família está lá em casa, mas faz parte, né? Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre e Marcos, estamos juntos? Mais um trimestre, é um privilégio ter o apoio de vocês, na verdade é o apoio que vocês nos dão aqui. Vamos que vamos, uma feliz e abençoada semana a todos e ela comemora, 10 mil inscritos, fiquei até emocionada, que legal então Adriana, sempre conosco, né, comentando todo sábado, você participou dessa batalha, né? Parabéns e como o Lúcio sempre diz, vamos inundar a net com conteúdo do bem. E isso aí, a Adriana tá pegando o espírito da coisa. Fui até as perguntas do Tchau Lúcio, achei que o Ricardo ia voltar. Volta, Ricardo. Nós também, tá, Adriana? Não tô mentindo, não. Ele mandou uma mensagem, não, eu não vou voltar esse trimestre ainda não, continuo vocês lá, mas tudo bem. Hashtag faz o canal João Cavaco. A Adriana lembrou, né, que eu sempre peço pro João Cavaco fazer o canalzinho dele e começar a pregar lá de qualquer forma para inundar essa internet, né? Que Deus providencie alguém para ajudar o irmão João Cavaco lá, para ter uma produçãozinha, vocês veem que no segundo vídeo aqui com um cenáriozinho, um flufluzinho lá, então assim, Deus vai ajudando a gente e que a gente possa alcançar as pessoas que Deus deseja. Maria Feitosa comenta assim, bom dia, Maria de Ibiúna. Olha, peço oração por minha filha, a Vitória, está afastada da igreja. Eita, não sei quantos anos tem a Vitória aqui, a filha da nossa amiga Maria, lá de Ibiúna. Não é fácil não, né? Que você não desista, né, de toda vez com muito carinho, convidar, falar, né, de Jesus para ela, sem também a gente ser muito incisivo, né? Tem que ir, tem isso aqui. Não, não tem. Deus não nos obriga a nada, então não nos cabe obrigar as outras pessoas. Mas que a gente possa demonstrar em nossa vida, em nossas palavras, né, o amor que nós sentimos de Deus e a Vitória tentar sentir, sabe, a falta desse amor, porque o mundo é tão podre e vazio que a Vitória sinta isso, sabe? Vamos orar e, claro, e a mãe principalmente, né, esteja em oração madrugada adentro para que o Espírito Santo rodeie, né, a mente da Vitória. E ela não desista. Se ela cresceu na igreja, tá lá, né? É tipo o filho pródigo. Quando eu falo para os adolescentes aqui que eu trabalho na igreja, que infelizmente muita gente tem que ir lá no mundo comer lavagem de porco para saber, sabe, das delícias que nós temos aqui na casa do Pai, na igreja, com a palavra de Deus. Né? Mas que Deus abençoe a cada um, porque nós, né, Deus sabe o coração, nós não sabemos a dificuldade de cada um, as lutas internas de cada um, os monstros, né, que cada um tem dentro, mas eu espero que a Vitória ache, né, dentro dela lá essa vontade de voltar, sabe, de ouvir mais de Jesus, né? Eu tenho até perguntas para discussão e depois eu quero colocar algumas coisas aqui. Então, Maria, sei lá, fala assim, ó, o Lúcio mandou um abraço para você, Vitória. O Lúcio tá falando, eu vou falar, né, Vitória, volte para Jesus, Vitória. Não sei nem quantos anos você tem, então não dá nem para saber mais ou menos que lutas, quais batalhas você está tendo, mas volte para Jesus, porque
Não tem outro caminho, não tem. Tem umas vaidades aqui, umas coisinhas lá no mundo, mas é fogo de palha. Daqui a pouco você vê que tudo acaba e que o caráter de Deus, esse sim vale a pena correr atrás dele. E a Maria Feitosa também, parabéns pelo 10 mil inscritos, que Deus continue abençoando vocês, para que vocês possam abençoar outros com o conhecimento de vocês. Isso aí, obrigado Maria, comemorando. Deixa eu ver aqui, que o nome está complicado de ler. Não sei agora como que o YouTube que fez esse login dela aqui, né? Euceramos de Lima, né? Então não dá para ver algum resumo do nome. Parabéns, Deus seja sempre o primeiro, amém, o primeiro em nossa vida, que o Pai do céu os abençoe. Ou Elci Ramos de Lima, acho que deve ser isso. Pessoal, é um exercício aqui. Marinalva Ferreira, também está estranha aqui, mas eu sei que é Marinalva Ferreira. Olá meninos, muito parabéns por vocês alcançarem os 10 mil inscritos e vocês começaram muito bem essa primeira lição. Que Deus continue abençoando vocês. Abraço aqui de Astúrias, Espanha. Marinalva também é outra parceira que está conosco há muito tempo, deixando sempre o coraçãozinho dela e difundindo, porque só por ela comentar agora com o canal de 10 mil inscritos, muita gente lá na Espanha, ao redor da Marinalva, está recebendo lá os alertinhas. Quem sabe nessa capinha verde, azulada, ficou até bonitinha, né? Chame a atenção Paulo e os Efésios e clique, né? Esse plano divino centrado em Cristo. Tomara que o Espírito Santo guie essas pessoas e assista o nosso vídeo. Lembrando que se você não gostar desse comentário, tem como você pular, né? Que é sempre longo demais aqui, mas vamos que vamos. Sandra Bittar diz assim: olá meninos e família Entre Linhas, por mais que se leia, estude, sempre descobrimos com novas abordagens aspectos que até então não conseguíamos ver. Gostaria de destacar a fala do Alexandre quando ele apresenta a cidade. Muito bom ter um professor de história, a cidade de Éfeso, com tanta riqueza de detalhes, o que nos motiva a buscar ainda mais. O Marcos também comenta as 4 analogias de Paulo que Paulo apresenta e que nos faz correlacionar com o que vivemos hoje, com tudo e todos que nos relacionamos. Muito legal também o Lúcio, né, reforçar que Jesus utilizava o Velho Testamento, ambos, né, Antigo e Novo Testamento, estão visceralmente integrados, porque é Cristo no centro, pessoal. Hashtag fui até o fim, hashtag volta Ricardo, a Sandra Bittar deixando aqui. A Sandra também diz muito agradecida pelo empenho de vocês na missão de propagar a verdade e assim seguimos confiante em direção a Cristo. Grande abraço e que Deus abençoe vocês, familiares e todos aqui da família Entre Linhas. Um abraço, Sandra Bittar, por compartilhar aqui as suas impressões sobre a lição. A Josefa Senso, acho que é isso mesmo. Maravilhoso estudo sobre Efésios. Realmente, não dá para ficar longe de vocês para o estudo da lição semanal da Escola Sabatina. Deus continue abençoando o esforço de vocês, todos em trazerem esse enriquecimento para a leitura sobre Paulo e as suas cartas. E a Josefa ainda diz assim: louva a Deus por ter colocado vocês nessa missão evangelística virtual, tão importante para o nosso melhor entendimento da vontade de Deus para cada um de nós. Deus abençoe toda a equipe com uma semana de muita tranquilidade, muita saúde, muita paz e muita sabedoria. E o hashtag volta Ricardo. Obrigado, Josefa, pelas palavras. Que Deus realmente, né, continue aí cuidando de nós. E, como eu sempre falo, os maiores beneficiados, Josefa, somos nós aqui, tá? E agora tem aqui, esse irmão já é o irmão do pênalti. Tá escrito aqui, Bochecha. Eu esqueci o nome dele, que tá nos outros comentários. Estou na área, se derrubar é pênalti, mano. Quando o João Cavaco vai ter uma parte para ele no canal. Esse cara é ninja. Campanha João Cavaco no Entre Linhas on. Eu concordo. Irmão João Cavaco, se estiver ouvindo aqui os comentários, a maioria pula, né, os comentários, porque é só rasgação de seda, esse contato aqui, pessoal, às vezes quer só ouvir o Alexandre lá, uma parte da lição. Mas eu gostaria, né? Quem sabe? João Cavaco, entra em contato aí. E também o irmão Bochecha, né? Depois ele vai mudar o nome lá se ele quiser, né?
Parabéns para os 10 mil inscritos, né, pelos 10 mil inscritos. Estou aqui já há um tempo bom e como é bom ver o canal crescer. Queria parabenizar as pessoas que acompanham esse canal. Um dia que apresentei o canal para todos os anciãos aqui da região e poucos conseguiram assistir até o final. Resumindo, o pessoal deu entre minhas e um povo muito seleto que gosta de estudar muito a nata da cereja do bolo, das pessoas que gostam de estudar a Bíblia profundamente, entre linhas, não é o número, é qualidade de estudo, exatamente. E é isso que a gente busca, né? Sempre trazer aqui as entrelinhas, um aprofundamento. Né? As falas do Alexandre e do Marcos me enriquecem muito, do Ricardo, né? Porque eles estudam, eles gostam dessas áreas. Eu tenho aquela falinha lá para ir aprendendo um pouquinho, a falar um pouquinho, né? Minha área. Helena Saraiva, uhul, parabéns pelos 10 mil inscritos, rumos aos 10 milhões. Helena, vamos chegar nos 100 mil primeiro, depois a gente chega nos 10 milhões, mas é isso aí, né? A Helena já está animada. Vocês são uma bênção, fui até o fim, grato a Deus por cada um de vocês. E a Helena deixa lá, o CCC. Valeu, Helena, pelo carinho. A Helena é outra que sempre está conosco, nos motivando, e hoje estamos muito felizes de termos atingido essa marca. Como eu falei, não para a honra e glória aqui dos apresentadores, para aparecer mais essa cara chapada, mas para que mais pessoas sintam esse prazer, essa alegria de ouvir a mensagem, de ocupar sua semana com esses estudos da Palavra de Deus. E o último, Carlos Antônio da Silva. Parabéns pelo número superior a 10 mil inscritos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Carlos Antônio, também pelo seu carinho. Pessoal, obrigado a todos. Né? Essa sessão é muito legal para mim, eu gosto muito. Meio comprida, meio longa aqui o tempo, mas não importa. É só pular quem não gosta e já ir para a fala do Alexandre. Ou agora, né? Vamos então iniciando essa lição, o estudo aqui desse plano divino, pedindo a Deus, né, a direção aí para que quem fale, para que quem ouça, seja guiado pelo Espírito Santo. Assim como você está, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nossa vida, de nossas famílias, tem cuidado de nossos amigos, tem cuidado dos nossos filhos, até aqueles que estão distantes de Ti, ó Pai, talvez rejeitando nesse momento, buscando, nós não sabemos o que, mas que o Senhor continue guardando a cada um, ó Pai, que está em nossas orações, que está em nossos corações, ó Pai. E agora, Pai, que vamos estudar um pouco mais sobre esse plano divino, ajude-nos, ó Pai, a entender mais sobre cada palavra, sobre as mensagens que foram escritas há tanto tempo e que elas são tão atuais e praticáveis em nossas vidas agora. Ajude agora o Alexandre, o Marcos, a mim no final, para que possamos, ó Pai, guiados por Ti, alimentar-nos espiritualmente e também compartilhar desse pão espiritual com aqueles que desejam conhecer um pouco mais do eterno, do divino. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, amados irmãos. Meu abraço a todos vocês, a todas vocês. É muita alegria para estarmos aqui estudando mais uma lição da Escola Sabatina, meditando mais uma vez e mais uma semana no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Uma lição que tem sido boa, gostei bastante da lição 1 e achei a lição 2 igualmente interessante. Espero que vocês também gostem e que sigam estudando com a gente aqui no canal Entre Linhas. Lição 2, lição dessa semana, tem por título O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. E traz como verso para memorizar o texto de Efésios 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Alguns aspectos a destacar no verso para memorizar é como ele vem trazendo uma série de elementos que são retomados ao longo da lição da semana e que são retomados ao longo do livro de Efésios. A gente pode destacar aqui inicialmente um louvor a Deus e uma exaltação ao poder de Deus e a bênção que Deus derrama sobre os seus filhos, que é feito e repetido em outros momentos no livro de Efésios. A gente pode destacar a figura das regiões celestiais, outro espaço sempre destacado no livro de Efésios, e a gente pode destacar ainda a centralidade de Cristo
como sendo o meio e aquele em quem nós somos abençoados, aquele que nos salva, aquele que nos redime, que é outro elemento constante no livro de Efésios. Então, o verso para memorizar dessa semana, ele vem sendo uma síntese aí daquilo que a gente estudou na semana. Se você parar e for estudando ponto a ponto, nós temos a adoração a Deus, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a adoração a Deus, nós temos a bênção que Deus derrama sobre nós, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O lugar em que acontece essa bênção, que é repetidamente ali, regiões celestiais, como sendo um espaço de bênção, mas também um espaço de embate espiritual, a gente vai ver mais pra frente. E aquele que é o centro da mensagem, que é Cristo. Aquele que nos abençoa, aquele por meio de quem nós somos abençoados. Então o verso para memorizar é um verso rico, que pode aí relembrar-nos de vários elementos do texto de Efésios. A gente segue a leitura, e ali na mensagem de sábado, ainda na lição de sábado, vem falando que Paulo inicia as cartas aos Efésios com uma majestosa nota de agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos derramadas. Bênçãos essenciais para a vida dos crentes. Tem a ver também com a mensagem que Paulo quer deixar para os Efésios. Olha, não se esqueça que as bênçãos que você recebe vêm de Deus. Não se esqueça de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou. Louve a Deus. Louve a Deus porque Ele tem feito coisas na sua vida. É uma mensagem que repetidamente aparece no livro de Efésios. Eu gostaria de destacar ainda um texto que vem logo depois de Efésios 1, versículo 3, que é o texto de Efésios 1, 4. Efésios 1, 4 vem dizendo ali que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para nós sermos santos. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo. Como interpretar este texto? Existe um perigo aqui, existe uma armadilha calvinista. João Calvino, ele acreditava, o reformador, pai do calvinismo, importante para os huguenotes, importante para os presbiterianos. De onde vem a ideia do Calvino aqui? Calvino, ao ler esse texto, ele entende como sendo uma mensagem ou um indício de predestinação. A crença de que antes da fundação do mundo, Deus já escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. No caso, Paulo aqui estaria dizendo, Deus nos escolheu para a salvação. Então nós somos predestinados. Essa interpretação do calvinismo, ela começa com uma ideia que é a doutrina da depravação total. A ideia de que todos nós somos pecadores e merecedores da salvação e não podemos fazer nada para sermos salvos por nossas forças. Até aí, tudo bem. A doutrina da depravação total ela é interessante, porque ela nos traz a consciência do nosso próprio pecado, a ideia de que nós somos por nós mesmos perdidos. Qual é o problema? O problema é que logo após a doutrina da depravação total, Calvino constrói juntamente a ideia da predestinação. Você já é predestinado para a salvação ou para a perdição. Então não tem nada que você pode fazer para se salvar, você vai ser salvo por ser predestinado para ser salvo. Ou vai se perder por ser predestinado para ser perdido. Porque você é salvo unicamente pela graça. A salvação é um ato da bondade de Deus que escolheu salvar alguns pela sua infinita sabedoria. Escolheu salvar alguns e outros não. Essa é a visão calvinista da coisa. Eu não tenho essa interpretação, nós como Igreja Adventista não temos essa interpretação também. Nós entendemos aqui que ser eleito antes da fundação do mundo para sermos santos tem a ver com um propósito de criação. Não predestinação no sentido de destino já escrito, mas destino na medida de propósito ou finalidade. Entendendo nessa leitura, nós lemos assim: Deus nos escolheu, ou nos projetou, ou nos planejou, desde antes da fundação do mundo, com a intenção de que nós fôssemos santos. Ah, mas eu pequei, eu me desviei. Bom, da mesma forma que um carro foi criado com a finalidade de andar, que um bolo foi criado com a finalidade de alimentar,
que um suco foi produzido, foi criado com a finalidade de beber, de ser bebido. Nós somos criados com a finalidade de sermos santos. Mas o carro pode bater, o bolo pode estragar-se e apodrecer, e o suco pode azedar. E nós podemos nos desviar da nossa finalidade. Então, o fato de nós sermos predestinados ou criados para a finalidade de salvação e de santidade não significa que existe um destino traçado do qual nós somos prisioneiros. Não existe uma condição inescapável, porque nós podemos escapar do pecado mediante o arrependimento e a graça em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé em Cristo e pela graça maravilhosa de Cristo. Mas essa fé, ela implica na aceitação, na reflexão, no reconhecimento. E nós temos aqui aquilo que é a pitada do livre-arbítrio. A nossa escolha intencional, racional e livre de seguir ou não a Jesus. Por isso, quando você for ler o livro de Efésios, cuidado, porque em alguns momentos tem essa possível interpretação calvinista. Não leia predestinado, eleito, como sendo um destino inescapável, como sendo uma ideia de predestinação como destino. Leia como sendo finalidade ou propósito. Nós somos criados com um propósito. Nós podemos seguir o propósito de Deus para a nossa vida ou não, mas esse propósito existe. Nós somos criados com uma finalidade. Lição de domingo: escolhidos e aceitos em Cristo. E aí a gente chega em Efésios 1, versículo 5, que traz justamente essa ideia complicada na lição de domingo, essa ideia complicada da predestinação. Efésios 1, verso 5 diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Como eu já falei, predestinou quer dizer, nos criou com a finalidade, pensou em nós, nos escolheu com a finalidade de sermos adotados por Cristo Jesus. Ah, eu sou obrigado a ser adotado? Não. Eu posso escolher ser adotado ou não, mas o convite é feito, nós somos chamados, nós somos escolhidos e a gente pode aceitar ou recusar. Seguimos ainda no texto de Efésios e aí vem falando aqui da figura dos lugares celestiais. O que significam esses lugares, essas regiões celestiais? Nós temos ali vários textos de Efésios em que aparecem essas regiões celestiais. E eles podem ser entendidos de diferentes formas. Pode ser entendido como um lugar de bênção para os crentes, um lugar de testemunho dos crentes sobre o caráter de Deus e sobre as bênçãos que eles receberam, e ainda como um lugar de conflito com poderes malignos. Acho interessante o texto de Efésios 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vem trazendo aqui uma ideia de lugar celestial como sendo um espaço espiritual, um espaço espiritual de receber bênção de Deus, receber o testemunho de Jesus, o lugar em que Cristo é exaltado, é entronizado, o lugar em que Cristo faz a intercessão por nós, mas também um espaço de conflito entre o bem e o mal. Se a gente parar para pensar, me veio na cabeça aqui, é claro que não é necessariamente essa a única interpretação, mas me veio na cabeça aqui uma reflexão acerca da doutrina do santuário. Cada vez que Cristo apresenta em nosso favor os seus méritos no santuário celestial e faz intercessão por nós, ele testifica do caráter de Deus, do caráter amoroso de Deus, e ele derrota mais uma vez Satanás, porque ele demonstra como a mentira erguida por Satanás lá antes do Éden, lá na criação do mundo, a ideia de que Deus era um Deus tirano, um Deus maligno, um Deus que
era narcisista, que exigia uma adoração violenta, é uma mentira. Cada vez que Cristo intercede em nosso favor com seus méritos, ele demonstra a grandeza de Deus e ele derrota essas potestades, essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, de que se fala ali em Efésios 6,12. Ele derrota elas também quando, por meio do Espírito Santo, nós nos arrependemos e nós nos convertemos com a mudança genuína de vida, uma mudança que é descrita por Paulo como tendo acontecido na vida e no coração dos moradores de Éfeso. Podemos avançar, por fim, para a lição de segunda-feira. Por fim, eu digo na minha participação, porque vocês seguem com Marcos André ainda e tem mais Lúcio também. Lição de segunda-feira: redenção cara, perdão abundante. O texto da lição de segunda-feira, ele vem trazendo ali em Efésios 2:1 sobre a condição dos Gálatas antes da sua conversão. E eles são descritos como estando em Efésios 2:1. Eu trouxe os Gálatas aqui sem querer, desculpe. Efésios 2:1. Vem dizendo assim, que eles estavam mortos em delitos e pecados. Paulo lembra aos Efésios do lugar espiritual de onde eles saíram, um lugar de morte, um lugar de destruição, de desespero, de tristeza. É importante que os Efésios se lembrem disso, para que eles reconheçam o milagre, a maravilha e o perdão que Deus operou, transformando a vida deles, para que eles exercitem a gratidão pelo lugar em que eles estão e para que eles tenham cultivada no coração, na vida deles, a perseverança de continuar no caminho do bem, para que eles não retornem para as obras antigas, para que eles não reedifiquem o velho homem. Tem um texto interessante ali em Efésios capítulo 1, versículos de 6 até 10. A gente não precisaria ler tudo, o texto da lição não pede para a gente ler todo esse texto aqui, mas eu achei interessante trazer o texto completo, porque ele ajuda a gente a perceber aqui o custo da nossa redenção, o valor da nossa salvação, o preço do nosso resgate. Diz ali em Efésios 1, versículos 6 a 10, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Louvor e glória da graça de Deus, graça por meio da qual ele nos fez agradáveis a si no amado. Esse amado aqui é Cristo Jesus. Quer dizer o seguinte: em Cristo Jesus, a nossa presença se torna agradável a Deus. Se havia uma separação entre o homem e Deus, se havia uma contenda, se havia uma briga, no amado, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Nossa presença se faz agradável a Deus no amado, em Cristo Jesus. Conversos, apegados em Cristo, redimidos por Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Existe um preço para essa reconciliação. Existe um preço para esse perdão. Esse preço é exigido não pelo diabo. Esse preço é exigido pelo imaculado caráter de Deus, que não podia aceitar a transgressão à lei perfeita, a lei da obediência, a lei de vida, a lei divina. É por isso que o sangue de Cristo é necessário para a remissão dos nossos pecados. Há um preço pago, um preço altíssimo. Segundo a riqueza da sua graça, ou seja, não é cobrado de nós, nós não temos como pagar. Quem paga pela nossa salvação é Cristo. Graça que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Quer dizer o seguinte aqui: Deus faz abundar em nós a graça, Deus faz abundar em nós a salvação por meio do sacrifício de Cristo. Mas ele faz abundar em nós também a sabedoria, a prudência, quer dizer, ele nos resgata do mundo de pecado e nos traz para a luz.
uma luz que se manifesta em entendimento da verdade, em conhecimento da verdade. Deus nos leva a conhecer o mistério da própria vontade divina. Deus permite, por meio da graça de Cristo, que nós conheçamos a sua vontade. Que vontade é essa? Está descrito no versículo 10. A vontade de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O mistério da vontade de Deus, meus amados, se chama plano da redenção. A graça de Cristo, ela é eficaz para nos perdoar e nos salvar, mas a graça de Cristo também é o meio pelo qual Deus nos apresenta o seu amor e o seu plano maravilhoso de salvação para nós. O plano da redenção nos é acessível por meio da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como disse Jesus, é preciso que eu vá para que eu vos envie um outro Consolador. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas só é possível por causa do sacrifício de Cristo. E qual é o propósito? O plano da redenção. O propósito é congregar em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus como as que estão na terra, os mundos não caídos, as hostes celestiais não caídas, o universo criado e a terra que caiu em pecado, agora resgatada e restaurada, poderão existir em harmonia, sem pecado. Esse é o plano descrito em Efésios, esse é o plano revelado a nós por meio do Espírito, o Espírito da graça de Cristo Jesus. Nossa liberdade vem a um custo extremo, o custo da vida do próprio Deus, Cristo Jesus. Cristo nos resgata da escravidão do pecado. A palavra em Efésios 1, verso 7, traduzida como redenção, ela é utilizada para se referir a escravos resgatados, escravos comprados para a liberdade. Nós, outrora escravos do pecado, nos fazemos mediante a graça servos de Cristo, servos do Deus vivo, conservos uns dos outros. Seja esse o nosso lugar, seja essa a nossa salvação, porque é para ela que nós fomos criados, é para ela que nós fomos predestinados, é para ela que Cristo nos escolheu. Resta a nós confirmarmos essa escolha mediante a nossa aceitação. Um abraço para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. É uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na semana passada nós estudamos um pouco a respeito do contexto. Falamos a respeito do autor, o apóstolo Paulo, e falamos também a respeito dos Efésios, quem eram, onde viviam, quais eram os desafios que eles enfrentavam e qual foi a motivação do apóstolo ao escrever essa carta. Nessa semana nós entramos no texto propriamente dito. Você já estudou com Alexandre o capítulo 1, dos versos 1 até o 8. E a partir de agora nós vamos dar continuidade do verso 9 até o verso 14. Eu sugiro a você que você leia o texto para que você possa compreender o contexto das coisas que serão ditas aqui. Ao ler o texto, certamente você vai ter mais perguntas do que respostas, porque o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem muito intensa, ele fala de muitas analogias, e quanto mais nós exploramos o texto, mais nós ficamos com perguntas a respeito do que significa cada uma daquelas palavras. E o autor ele escolheu algumas palavras-chave desse texto para que nós possamos explorar juntos e ver o que o apóstolo Paulo está falando. Aqui ele estava se referindo naquele texto. Na parte de terça-feira, nós começamos com o título O Glorioso Plano Divino Centrado em Cristo. E o autor pergunta qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos e qual é o seu alcance. Efésios capítulo 1, dos versos 9 e 10. Fazendo convergir nele, é o que diz o texto, todas as coisas, tanto no céu como na terra. E a palavra que nós vamos explorar aqui é a palavra convergir. O que significa fazer convergir em Cristo
tanto o céu quanto a terra. O autor diz que essa palavra ela era utilizada em termos financeiros, em termos monetários, muitas vezes. Quando alguém somava uma quantia em dinheiro ou uma coluna de números, essa pessoa então colocava no topo daquela coluna o resultado, a soma, ou seja, todos aqueles números de baixo eram colocados em cima em formato de uma soma. Então, era um pouco diferente do que nós fazemos hoje, né? Nós somamos uma coluna de números e colocamos o resultado embaixo. Eles colocavam em cima. E esse resultado, eles utilizavam essa palavra que foi traduzida aqui como convergir. Então, nós podemos dizer que Jesus é a soma dos esforços de Deus, tanto no céu quanto na terra, para executar o plano da salvação, para executar o plano de unificar novamente o céu e a terra. Nós temos um problema, né, o problema do pecado, que faz separação entre nós e Deus. Nós, pelos nossos esforços, não podemos transpor esse abismo que foi criado entre nós e Deus. Deus também não poderia transpor esse abismo na nossa direção, visto que a sua glória destruiria aqueles que estão contaminados pelo pecado. E em Cristo esse problema foi resolvido, porque Jesus Cristo ele se tornou um ser humano, ele se revestiu da humanidade para que Deus, revestido de ser humano, pudesse ter contato conosco. Isso é um plano maravilhoso, né? Então, essa palavra ela nos mostra o que o apóstolo Paulo estava tentando exemplificar, qual era a analogia que ele estava tentando utilizar aqui nesse local, né? Então, ao discutir o plano divino para a plenitude dos tempos, que ele utiliza lá em Efésios 1, verso 10, diz que o apóstolo Paulo compartilhou o tema sobre o qual ele discorreu na carta. Deus iniciou o seu plano de unificar todas as coisas, fundamentado na morte, ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus. E aqui eu ainda acrescentaria algo muito importante, que é a encarnação. O autor não falou a respeito da encarnação, porque é a encarnação que nos une a Deus. Jesus Cristo se torna carne como nós, mas sendo Deus. Então é isso que nos une, é isso que faz com que nós tenhamos propriedade para entrar no santuário celestial, porque nós temos um irmão nosso lá, um ser humano, né, no santuário celestial. Então esse plano ele precisa ser fundamentado em Cristo por esse motivo, porque Cristo é o monogenês, né, é o único da espécie, é o único que existe, porque ele é o único que contempla as duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Então, somente o fato de que Cristo é o nosso precursor no santuário celestial é que nos dá o direito de penetrar nesse local também. E aí o autor acrescenta ainda que o fato de que Cristo fundou a igreja, unificando nela elementos diferentes da humanidade, judeus e gentios, mostra que esse plano ele começou a ser executado aqui na Terra. Então as barreiras de diferença que haviam entre os seres humanos aqui na Terra, barreiras que nós mesmos estabelecemos, nós fazemos, aquele é do mundo, eu sou da igreja, aquele é de Deus, o outro é do diabo, né? Então nós fazemos essas barreiras, e essas barreiras aconteciam lá também. Mas Cristo, ao se revelar, ele mostra que todos nós somos, na verdade, pecadores, dependentes da graça de Cristo, independente se nós somos religiosos ou não, independente se nós nascemos na igreja ou não, se nós temos carteirinha de adventista, de pastor, de qualquer coisa que seja ou não. Então Jesus Cristo ele nos mostra a nossa deficiência, a nossa debilidade, e ao mesmo tempo ele é a solução para os nossos problemas. Então assim, a igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em andamento e que o governo da discórdia findará. Então essa discórdia, essas divisões que acontecem, elas são causadas pelo pecado. No início a humanidade era era Adão, e também Deus era um com a humanidade, ele visitava a humanidade constantemente. No entanto, o pecado, ele criou barreiras de separação. Logo após o pecado,
Adão começou a acusar Eva, Eva começou a acusar a serpente, e assim criando diversas barreiras. Mas o propósito original de Deus era que houvesse união, que houvesse harmonia. Então Paulo concluiu sua mensagem de apresentação com a imagem animadora da igreja, como um exército unificado que promove com vigor a paz em nome de Cristo. Então é um exército que não promove guerra, e sim promove paz. E aí o autor pergunta aqui no finalzinho: você reconhece que a redenção em Cristo faz parte do vasto e grandioso plano divino e supremo, arquitetado para unir todas as coisas em Jesus? Deseja celebrar essa bênção? A parte do Alexandre é uma parte somente de louvor, né? Quando o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pelo plano da salvação, ele louva pelas maravilhas encontradas na revelação do plano da salvação. Aquelas coisas que estavam ocultas se revelam no plano da salvação em Cristo. Quando Cristo nasce, finalmente o plano da salvação faz sentido. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos aqueles sacrifícios, vemos aquelas histórias todas, nós não temos um sentido muito claro, mas quando Jesus Cristo nasce, nós passamos a entender o santuário, passamos a entender os sacrifícios, passamos a entender até mesmo os personagens. Então é muito importante que a gente olhe para Cristo e estude toda a Bíblia à luz de Cristo, né? Na parte de quarta-feira, o autor dá continuidade com o título Vivendo para o Louvor da Sua Glória. E o autor já cita uma parte do livro de Efésios, que é Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, que é a continuidade. Ele diz assim: em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Parece que os crentes em Efésios tinham desanimado, estavam um pouco desanimados a respeito da sua fé. Mas o apóstolo Paulo, ele desejou reforçar a identidade dos cristãos. Ele desejou demonstrar quem eles eram, para que eles pudessem compreender que eles não estavam apenas servindo a mais um Deus, eles não estavam apenas fazendo parte de uma nova religião, mas eles estavam sendo unificados com o céu, estavam participando do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então eles são considerados filhos de Deus e têm acesso às muitas bênçãos por meio de Cristo. Cristo nos adota para o céu. Cristo nos faz participantes das glórias do céu. Então nós não temos um Deus que desiste do plano no meio do caminho, nós não temos um Deus que muda de ideia, nós não temos um Deus temperamental como os deuses gregos, como os deuses romanos eram retratados. O nosso Deus é um Deus que ele tem um propósito, ele tem uma meta e todos os seus atos eles são direcionados a conduzir pessoas àquele propósito. Por isso que ele utiliza aqui a palavra predestinados, porque Deus ele nos criou com um propósito, ele nos criou com uma finalidade, com a finalidade de alcançarmos o céu e sermos considerados filhos de Deus. Essa palavra predestinado, ela cria até uma certa polêmica entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas, eles acreditam que nós somos predestinados para a salvação ou para a perdição. Por outro lado, os arminianos, eles dizem que nós temos o livre-arbítrio. Então, quando alguém pergunta se você é arminiano ou se você é calvinista, você precisa escolher entre a predestinação ou o livre-arbítrio. Nós, adventistas do sétimo dia, nós ficamos com a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos predestinados para a salvação, ou seja, nós acreditamos na predestinação, mas a Bíblia também fala da importância das nossas escolhas pessoais. Deus não tirou a nossa liberdade de escolha em nome da predestinação. Deus cria meios para a nossa salvação, mas nós não somos escravos das decisões de Deus. Mesmo contra a vontade de Deus, nós podemos tomar a decisão contrária à salvação. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado a respeito desse tema
E especialmente precisamos tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Como os Efésios, nós podemos em algum momento desafiar a predestinação de Deus e podemos desanimar ao longo do caminho. No plano da salvação, nós temos um papel muito importante que nós precisamos desempenhar com excelência, que é o papel de não atrapalhar o plano de Deus. Nós podemos nos esquecer do fato de que Deus planeja nos salvar, Deus está trabalhando para nos salvar e nós atrapalhamos o plano. Então, nosso único papel no plano da salvação é não atrapalhar o propósito de Deus, não atrapalhar o plano de Deus. Como que nós fazemos isso? Primeiro, tendo certeza da nossa eleição. Deus nos criou para a salvação, não devemos duvidar disso de maneira nenhuma. Outra coisa, nós temos que ter certeza da eficiência do plano da salvação. A morte de Cristo é suficiente para pagar todos os nossos pecados, independente do que nós cometemos, independente do quanto nós tenhamos sido ruins, maus aos nossos olhos e até aos olhos do mundo no passado. O plano da salvação é eficiente. O sacrifício de Cristo paga todas as nossas transgressões. Se nós tivermos isso em mente, nós vamos contribuir com Deus para que o plano da salvação possa ser executado. Contribuir como? Não atrapalhando. Aí o autor faz uma pergunta aqui. Compare o uso do conceito de herança em Efésios 1, 11, 14 e 18. Esse conceito é importante para Paulo, ou seja, Paulo repete muito esse conceito. Isso significa que ele está tentando dar ênfase. A repetição do texto bíblico geralmente quer dizer ênfase. Então ele diz que em Cristo nós somos feitos herança, segundo a vontade de Deus. E o Espírito é o penhor da herança, o penhor daquilo que nós realmente somos. Daqui a pouco vamos falar sobre o que significa o penhor, significa o Espírito como penhor. E ele fala que isso é feito para a riqueza da glória de Deus, ou seja, a glória do Senhor está em ver pessoas convertidas, em ver pessoas migrando do mundo das trevas para o plano da salvação, migrando do mundo do pecado para o mundo da salvação. E aí o autor fala aqui que no Antigo Testamento, o povo de Deus era considerado como herança. Então continua, da mesma forma. Esse sentimento de ser ou se tornar herança de Deus está em Efésios 1, verso 18. E é o significado provável do termo em Efésios 1, verso 11. Nós não chegamos ao 18 ainda, mas ele está utilizando o 18 aqui como uma referência. Então, nele, nós nos tornamos herança. Paulo desejava que os crentes soubessem o seu valor para Deus. Eles não só possuem uma herança de Deus, mas também são herança para com Deus. E aí o autor pergunta aqui no finalzinho, naquela pergunta de rodapé, qual é a diferença entre conquistar e herdar? Isso mostra o que obtemos de Jesus. Qual é a diferença entre você conquistar algo, ou seja, trabalhar por algo, ou herdar algo? Para herdar, basta você nascer na família correta, e a partir da morte daquele que possui os bens, você herda, ou seja, você recebe de graça. É o plano da salvação. A morte de Cristo nos deu direito ao céu de graça, gratuitamente. Esse é o plano da salvação. Na parte de quinta-feira, temos o Espírito Santo como selo da garantia. O que é esse selo? O que significa o selo de garantia? Em Efésios 1, verso 13 e 14, Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores. Quais foram os passos dessa história? Bom, eles ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, depois creram nessa palavra, tendo crido nela, receberam o selo do Espírito Santo, que é o penhor. É o que nós encontramos nos versos 13 e 14. Então, ao discorrer sobre a importância do Espírito Santo na vida dos crentes, Paulo usou duas imagens ou metáforas para o Espírito Santo. Primeiro, ele descreveu o Espírito Santo como um selo. O que era o selo? O selo era a autenticação de algo. No passado se autenticava um documento ou uma lei a partir do selo, a partir de um selo que era fornecido por um governante, por um rei, por um governador de determinada região. Então o selo ele tinha esse papel
de validação. Nós temos uma história na Bíblia que é muito interessante sobre isso, que ilustra bem essa história, né? Quando você vai lá em Atos, no capítulo 10, aquele texto que fala a respeito do véu cheio de animais e tal, depois Pedro vai à casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, o que acontece? Ele encontra pessoas que não eram judias, pessoas que eram de uma outra nacionalidade, que aos olhos de Pedro eram pessoas imundas e impuras, ou seja, que não poderiam participar do plano da salvação. Mas o que acontece ali? Quando ele chega, as pessoas recebem o dom do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E isso mostra que o mesmo Espírito que havia sido derramado sobre eles no dia de Pentecostes também havia sido derramado sobre aqueles homens. Então Pedro, a partir daquele momento, não teve dúvida de que eles também mereciam o batismo, de que eles também poderiam participar do plano da salvação, e os batizou. E depois, no capítulo 11, Pedro defende exatamente isso. Ele diz assim: eles receberam o Espírito Santo. Quem sou eu para dizer que eles não poderiam ser batizados se eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo? É interessante que a promessa bíblica é que o Espírito Santo desça após o batismo. Depois do batismo, recebe-se então os dons do Espírito Santo. Mas naquele contexto especialmente, Deus derramou o Espírito Santo como sinal da sua aprovação, ou seja, como selo da sua aprovação. E aí então Pedro compreendeu a mensagem de Deus e batizou aquelas pessoas, batizou e doutrinou aquelas pessoas. Então é isso que o apóstolo Paulo está expressando aqui. Ele está dizendo assim: vocês foram recebidos na família de Deus. Prova disso é que o Espírito Santo está sobre vocês. O Espírito Santo ele foi derramado sobre vocês como um sinal da aprovação de Deus. Deus legitimou a conversão de vocês, dando o poder do Espírito Santo, dando o Espírito Santo a vocês, né? E aí o autor continua aqui, né, dizendo que Paulo afirmava claramente que no momento que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo o sela, né, em Cristo para o dia da redenção. Então essa é uma verdade maravilhosa e libertadora para aqueles crentes ali, né? O Espírito de Deus é a marca dos seguidores de Cristo como selo da salvação a todos os que creem, né? Então, a segunda imagem que Paulo utiliza ali é do Espírito Santo como garantia ou como penhor. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança e que nos dirige para o momento em que a herança será dada. A palavra garantia utilizada ali é a mesma palavra de penhor. É quando você penhora um valor, penhora um bem como garantia de que algo será pago. Então, por exemplo, se você precisa de um empréstimo, você vai ao banco, oferece um patrimônio seu para que o banco tenha certeza de que você vai voltar ali para quitar aquela dívida. A mesma coisa acontece conosco. Nós recebemos o Espírito Santo como um penhor, como um adiantamento daquilo que nós vamos receber na glória. O autor diz assim, os crentes não pagam essa garantia, mas recebem de Deus. A presença preciosa do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo Paulo, é a primeira parcela da herança completa da salvação e da redenção que virá com o retorno de Cristo. Nossa parte é receber com o coração grato e submisso o que nos foi oferecido em Jesus. Então, a primeira parcela nós já recebemos, que é o Espírito Santo que nos consola, que nos guia a toda a verdade, que está presente conosco e em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. O que nós almejamos para a eternidade? Se você almeja as ruas de ouro, pode ser que você não tenha recebido ainda parte da eternidade. Se você almeja apenas viver eternamente para não precisar passar pela morte, então é provável que você não tenha recebido ainda parte da eternidade, porque nós ainda morremos enquanto estamos aqui. Não sei o que você almeja da eternidade, mas se você almeja um encontro com Deus, esse encontro pode acontecer hoje. Ou seja, nós podemos viver a primeira parcela da eternidade já aqui, hoje, pedindo que o Espírito Santo esteja habitando em nós, pedindo que o Espírito Santo esteja em nós.
se nós almejamos na eternidade a presença de Deus, Ele nos dá essa presença já hoje, nós já podemos começar a viver a eternidade aqui. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio, que vai fazer as perguntas para a nossa reflexão na sexta-feira. Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua família e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Continuo falando, eu sou fã desses caras e durante a semana ouço as falas deles umas 3, 4 vezes, né, onde eu estou pedalando, eu vou trabalhar de bicicleta, né, então dá tempo de ouvir praticamente, né, metade da lição na ida, metade na volta, acabou, e dá para ouvir várias vezes, dá para ouvir os capítulos Patriarca e Profeta, então é muito legal, pessoal, estar ligados, né, na Palavra de Deus. Vamos então agora, no último estudo aqui de sexta-feira, as perguntas para discussão, que traz aqui no estudo adicional, né, alguns argumentos, né, para apoiar a ideia de que, né, Deus não predestina. Ele começa o estudo perguntando assim: será que Efésios está ensinando que Deus predetermina o futuro dos seres humanos, predestinando alguns à vida eterna e outros à morte eterna? Será isso? Né? E infelizmente, o autor comenta, muitas pessoas creem nessa abordagem, né? Como eu falo, nessa teoria que realmente Deus é assim, Deus predestina. Mas as perguntinhas dizem assim: que argumentos então nós podemos adicionar para apoiar a ideia de que Deus não escolhe antes do nascimento quem será salvo e quem estará perdido, né? Um argumento é porque assim, por exemplo, você escolhe, né, o que fazer. Eu estava assistindo uma palestra recente, né, de Augusto Cury, não sei quem conhece, que inclusive eu lembro quando eu casei, que eu conversava com a minha esposa, ela falava, né, que Augusto Cury, ele não era cristão, tinha, né, algumas crenças e tudo mais, um ateu, um pesquisador lá da USP e tudo mais, e na entrevista recente ele falou assim, que ao investigar a mente de Cristo, ele simplesmente falou, é divino. Então assim, ele não tem religião, ele falou na entrevista, né? Mas eu fiquei assim, admirado. Eu falei, Augusto Cury, né, se tornou cristão. Então é fim dos tempos, né? Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando. E aí, dentro dessa pergunta, assim, será que foi Deus que escolheu Augusto Cury para ser ateu e agora Deus escolheu Augusto Cury para ser cristão, né? E aí, na verdade, até usando um pouco, né, do que ele fala, que ele é psicólogo, ele é filósofo e psiquiatra, né, ele é médico também, ele fala que, por exemplo, a gente não pode, por exemplo, você não sabe o que você vai pensar daqui 5 segundos, porque a nossa mente ela é muito ativa, ele falando, hein? Ele estuda isso. Mas que você pode filtrar os seus pensamentos, você pode repreender os seus pensamentos ou aceitá-los e alimentá-los. Olha só, né? Bom que agora é Augusto Cury cristão falando, né? Mas a Bíblia, né? Falando sobre as armaduras, sobre o capacete, né? Que a gente fala tanto do Espírito Santo, e a lição falou muito do Espírito Santo, né? Com o Alexandre e com o Marcos hoje. Então, assim, como que Deus escolhe as pessoas? Eu creio, né? Já que é a minha pergunta para consideração, claro que Deus já sabe, na sua onisciência, todos que vão salvar-se e todos que vão perder-se. Isso acho que já está bem definido, mas não está predestinado. Acho que é a confusão, né, que as pessoas tendem a saber. Se Deus sabe tudo, então Deus sabe que vai perder, sabe. Só que está anotado nos livros do céu todas as vezes, todas as tentativas que foram feitas para que aquela pessoa aceitasse a Cristo, né? E cabe a cada um escolher. Sabe, eu posso escolher a qualquer momento estar ou não na igreja, eu posso escolher me incomodar com os irmãos, porque o meu objetivo é estar na igreja por causa de irmãos, ou eu posso escolher estar na igreja e me motivar por Cristo, independente de decepção com os irmãos, porque os irmãos são carne, e carne como a minha aqui é falha, né? Então assim, o argumento que eu colocaria é isso, ou seja, Deus não quer autômatos, né? Não quer pessoas autônomas, um monte de robozinho, né? Deus quer simplesmente
que as pessoas entendam que o melhor plano para esse universo é a vontade de Deus. Adão e Eva duvidaram disso, deu no que deu, e agora a gente pode aprender com essa lição e pela graça de Deus, né? Tudo que passou, está passando ou nós passaremos, a graça de Deus vai cobrir, a gente vai ver na pergunta 3 aqui, né? E mais um, né? Pegando agora, já que eu estou pegando o exemplo de Augusto Cury, que ele fala que só existe amor na liberdade, né? Ou seja, não existe amor se você simplesmente obriga as pessoas a te amarem. Isso não é amor, né? Isso é rigor, isso é servidão, isso não é amor. Então, imagina um Deus rodeado de pessoas lá no céu, pessoas que Ele escolheu, né? Mas que graça tem, né? Você escolhe. Não, são pessoas que escolheram estar com Deus. É diferente, né? Pergunta, de quem é... só para completar, para não ficar... né? Deus escolheu a todos, entendeu? É você que responde. De quem é a escolha que no fim decide se a pessoa terá ou não salvação em Jesus, né? Daí a segunda pergunta meio grudada com a primeira, sobre a questão de predestinação. Então, de quem que é a escolha, irmãos? E aí eu trago para coisas muito práticas. De quem é a escolha que está me ouvindo agora? Em mentir ou não mentir? Uma ligação de telefone. Tô chegando, tô nada, tô bem longe. Ao invés de falar a verdade. De quem é a escolha nesse momento que está lá na cabecinha? Sabe? O pensamento do adultério. A escolha é de quem, irmãos? Sabe? É nossa, é sua, a escolha é minha, sabe? Então Deus nos deu esse livre-arbítrio. A questão é que existem tantas armas satânicas no mundo, né? Nos distraindo, nos alimentando, e a gente, né? Não sei, não posso afirmar, nem vou arriscar aqui, mas assim, a gente deixa se levar, vida leva eu, e quando você vê, você é fruto, na verdade, né, colhendo as consequências das suas próprias escolhas. Então nós precisamos ter noção disso, de quem que é a escolha no fim, quem decide se vai ter ou não salvação em Jesus, a escolha é nossa, porque Deus escolheu a todos, predestinou a todos, né, para a salvação, mas infelizmente as pessoas não querem aceitar, alimentam em si um espírito rebelde, um espírito que dá um jeitinho dele, e não tem como dar jeitinho, irmãos. O que é certo, o que é errado, né? Não existe essa relatividade no caráter. E a terceira e última pergunta, leia Efésios 1:7. Como esse verso revela, então, a salvação mediante a fé e não pelas obras? Vou pegar aqui. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção, né, Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha aqui, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A única questão que as pessoas não entendem, né, que eu até tem uma pregação, domingo agora, vocês vêem no canal da IAS de Central CM, a gente falando sobre o valor, as pessoas não entendem o valor da graça. E aí eu vou pegar um pedacinho do sermão, que era assim, a axiologia, né, que é a parte da filosofia que estuda o valor, a sua essência, a sua natureza. Estou me aprofundando, pessoal, estou melhorando. Mas na axiologia, onde vai falar sobre o valor, ela fala assim que o valor é algo construído, né, de uma forma, às vezes, pelo grupo, pela sociedade, e aí tem a questão do idealismo, né? Idealismo objetivo, idealismo subjetivo e materialismo, mas independente disso, a axiologia diz que existe uma diferença entre valor e preço. Preço é uma troca, né? O dinheiro que você troca com um produto, agora o valor é aquilo que vai ser agregado à vida da pessoa. Então você pode comprar algo por alto preço, mas com pequeno valor, certo? Ou você pode comprar algo com alto valor e um pequeno preço, entendeu? Então, na axiologia distingue preço de valor. E aí eu trago assim para Efésios 1:7. Qual é o preço da graça? E aí as pessoas, como não entendem o preço da graça, porque acham assim, o preço é o que se paga por ela, ele fala assim, não paguei nada, não gastei nada,
É só eu aceitar a Cristo, sabe? As pessoas, porque na nossa sociedade, preço e valor estão em sinônimos, e não são sinônimos. Preço é uma coisa, valor é completamente diferente. Agora, qual que é o valor da graça? Entendeu? É imenso, é infinito. Então, se você fala o preço, né, que você paga para aceitar a Cristo, mediante o valor da graça que Ele nos dá, é imenso. Então, não é por obras que a gente vai comprar isso, né? Que a gente tenta, é o materialismo, né? A gente tenta comprar, né, a graça de Deus. E não é mediante o seu sangue, pela redenção, mediante a que Cristo fez, mediante a sua graça. Pela graça. A única questão é que a gente precisa o que? Aceitar. Mas isso parece, né, no mundo materialista, que tem um preço tão pequeno, né? Só aceitar? É, só aceitar. Mas esse aceitar muda completamente o seu pensamento, completamente a forma de você enxergar tudo ao seu redor, né? Isso te transforma, que tem que transformar, né? Então, como esse verso revela a salvação mediante a fé e não as obras, é crer na graça, crer na redenção de Cristo Jesus. E quanto mais você conhece a Cristo, mais você assim, vou falar se apaixona, porque paixão é um sentimento meio fugaz assim, que aparece e apaga a paixão, mas mais você se interessa, mais você deseja conhecê-lo e mais ainda você deseja moldar-se a si mesmo, igual ao caráter que Cristo nos revela. Beleza, pessoal? Então é isso aí, né? Espero que a gente esteja bem afiados nessa questão de obra, de graça, do Espírito Santo, do que nós estamos realmente fazendo e que a gente possa ajudar a muitos outros a aliviarem, né, as suas cargas, os seus monstros internos, para que eles confiem mais, depositem mais, né, no seu ego, suas dificuldades no altar do Senhor e fala: Senhor, não sei o que eu faço com isso aqui, me ajude, pelo amor. Né? Ao invés de, não, eu vou resolver, eu consigo resolver, não preciso de Deus, né? Essa é uma boa diferença. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos então no terceiro vídeo, a terceira lição, o poder do Jesus exaltado em nossas vidas. Beleza, pessoal? Vamos terminar então esse estudo assim como nós começamos, com uma oração. Em reverência, busquemos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque colocaste em nosso coração essa chaminha que nos dirige, que nos desperta a buscar ao Senhor a todo momento. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, o pensar, o efetuar, que essa vontade que nós temos de conhecer a Ti a mais é fruto, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia derramada no coração daquele que busca a Ti, Senhor. Nós queremos cada vez mais continuar Te buscando. Nos ajude, ó Pai, os colegas de trabalho, os nossos vizinhos, que eles não se magoem com a gente, ó Pai, que a gente tenha somente palavras que edifiquem eles, que realmente aproxime eles de você, de Ti, Senhor. Que nossas atitudes possam ser moldadas e inspiradas a todo momento a Ti, quando nós nos relacionamos com os outros, ó Pai. Continue usando esse ministério Entre Linhas, alcançando cada vez mais pessoas e despertando cada vez mais os corações a estudar a Tua Palavra e assim, Pai, colhermos o fruto da paz, o fruto da esperança em Ti, Senhor. Obrigado mais uma vez pelos 10 mil inscritos, obrigado porque o Senhor nos ouve e que não tem preço nenhum essa oração, mas tem um valor infinito. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, até lá. Tchau, tchau.